No episódio anterior, falamos sobre as invasões dos vikings, dos húngaros, e o legado de Santo Estevão da Hungria. Hoje falaremos sobre os falsos decretos que aumentaram o poder dos papas, mostrando como foi a atuação dos papas Nicolau I, Adriano II e João VII, e veremos também a fragilidade dos dogmas da sucessão e infalibilidade papal na Era das Trevas. E veremos como se deu a decadência do papado neste período, trazendo o curioso relato do Sínodo do Cadáver. A decadência do papado não foi tão rápida como a dos carolíngios. Pelo contrário, quando faltou a unidade imperial, por um breve tempo, os papas foram a única fonte de autoridade universal na Europa Ocidental. Por esta razão, Nicolau I, que reinou de 858 a 867, foi o papa mais notável desde o tempo de Gregório Magno. Mas o que fez com que o poder de Nicolau fosse aumentado foi uma coleção de documentos que supostamente teriam sido escritos pelos primeiros papas e interpolado com documentos formulados nos concílios. Essa coleção foi chamada de os Decretos de Pseudo-Isidoro, também conhecidos como os Falsos Decretos, que são um conjunto de falsificações em grande número e muito influentes, escritas por um estudioso ou grupo de estudiosos conhecido coletivamente como Pseudo-Isidoro. O objetivo era defender a posição dos bispos contra as autoridades religiosas e seculares. O surgimento dos falsos decretos se deu pela história turbulenta do Império Carolíngio durante o final do século IX, que criou as condições para o trabalho dos falsificadores, que eram parte de um grupo de clérigos francos do final do século IX. O maior interesse destes clérigos falsificadores eram os procedimentos criminais da igreja, pois os clérigos já haviam sofrido deposições e exílios anteriormente por se envolverem com a alta política do império. Portanto, estes documentos aumentariam o poder da igreja e, de certa forma, justificaria certa intromissão da igreja em assuntos políticos, ao mesmo tempo que dificultaria que sentenças mais graves sobreviessem ao clero. Para ficar mais claro, o que havia acontecido décadas antes, no caso, nos primeiros anos da década de 830, foi que o imperador Luís, o Piedoso, que foi o rei dos francos e imperador romano-germânico, foi deposto por seus filhos, e isso com a ajuda de bispos e arcebispos que aplicaram penitências ao monarca por sua vida alegadamente pecadora, e isso preparou o caminho para a deposição. E o que aconteceu? Luís o Piedoso recuperou o trono logo em seguida. Diante disso, num rito sumário, todos os membros do clero envolvidos nesta jogada política, os bispos e arcebispos, foram depostos e exilados. Portanto, essa intrusão na alta política do reino se mostrou desastrosa para o clero. O que já havia sido presenciado antes foram as intromissões de algumas autoridades políticas nos assuntos da igreja, através de editos contra determinados hereges ou até mesmo de decisões de cunho teológico. No entanto, neste caso, o que estava acontecendo era a igreja criando manobras para que pudesse exercer poder e domínio sobre as autoridades políticas. Daí o desastre. Fica mais fácil entender a razão da escrita dos falsos decretos. Eles davam enorme poder aos papas. É importante ficar claro que os historiadores modernos provaram que os decretos falsificados não foram escritos pelo papa, mas por certos membros da baixa hierarquia alemã que queriam aumentar o poder do papado como um freio contra seus superiores diretos. Em todo caso, o fato é que Nicolau I cria, junto com toda a Europa, que os decretos eram genuínos e, com base neles, ele agiu com uma energia sem precedentes. Boa parte da atuação de Nicolau I foi em prol da paz que, na sua opinião, os poderosos rompiam por razões triviais, enquanto o povo sofria os abusos da guerra.
Além disto, tentou intervir no caso do rei Lotário II, que tinha abandonado sua esposa para se casar com aquela que fora sua concubina desde sua juventude. A consequência foi que o Papa Nicolau I o excomungou. O sucessor de Nicolau, Adriano II, seguiu a mesma política. Quando Lotário II e sua corte se apresentaram em Monte Cassino à comunhão que o Papa oficiava, a Santa Ceia, este o desafiou. Se te declaras inocente do crime de adultério, pelo que o Papa Nicolau te excomungou, e prometes nunca mais ter relações ilícitas com a malafamada Waldrada, então te aproxima com fé e toma este sacramento para a remissão dos teus pecados. Porém, se estás pensando em voltar a te revolveres no pecado de adultério, não recebas, para que não provoques o terrível juízo de Deus. O rei e todos os presentes tremeram, sobretudo porque o Papa admoestou os demais com palavras semelhantes. Porém, no fim das contas, todos tomaram a comunhão. Pouco depois, quem tremeu foi toda a Europa, ao ficar sabendo que uma praga terrível tinha irrompido na corte do rei e que ele e todos os que comungaram com ele naquele dia tinham morrido. O próximo Papa, João VII, teve um reino muito menos glorioso. Os sarracenos ameaçavam a Itália e o Papa apelou a Carlos, o Gordo, a quem fez rei da Itália. Porém, depois de receber as honras devidas, o novo rei marchou para a França, onde as invasões dos normandos o preocupavam e o Papa teve de pedir auxílio à corte bizantina. João VII foi um dos papas que teve a ver com o caso de Fócio, que discutimos anteriormente. A necessidade em que se encontrava o obrigou a fazer concessões aos bizantinos, que de outro modo não teria feito. Por fim, ele morreu assassinado em seu próprio palácio, onde o auxiliar que o envenenou, ao ver que ele demorava para morrer, lhe acertou um golpe de machado no crânio. A partir de então, os papas se sucederam uns aos outros com rapidez vertiginosa. Sua história fica tão complicada e tão cheia de intrigas que irei mencionar aqui somente alguns acontecimentos que são típicos daqueles tempos. Vai ficar muito nítido a razão dos protestantes usarem este período turbulento com bastante frequência contra o ensino da sucessão e infalibilidade papal, os quais não encontram amparo bíblico e histórico. Se você tem acompanhado esta série, você já sabe que o desenvolvimento do papado foi um processo longo, que começou no fim do século II com Vítor e terminou com Gregório Magno, no princípio do século VII. Vimos que o termo Papa era um termo de respeito e carinho, que na época antiga era usado para qualquer bispo distinto, sem importar se ele era ou não o bispo de Roma. Ou seja, havia vários papas na igreja antiga, e nenhum deles dizia ser infalível quando se pronunciava a respeito de temas concernentes à fé. Os próprios apóstolos tinham opiniões diferentes. Vemos Paulo discutindo com Barnabé porque não aceitava levar João Marcos em sua segunda viagem missionária. Paulo repreendeu a Pedro pela atitude condenável de Pedro, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, Pedro comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, Pedro se afastou e se separou dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a Pedro nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Paulo usou exatamente estas palavras. Portanto, o dogma da infalibilidade dos papas, instituído pela Igreja Católica no Concílio Vaticano I, convocado por Pio IX, que defendia que o Papa, embora não seja um ser humano perfeito, possuía a infalibilidade para decisões definitivas no campo da fé e da ética, não encontra amparo bíblico e nem histórico, como você já pôde comprovar ao longo desta série e que ficará em evidência agora. O papado provocou uma desavença tremenda entre diferentes partidos romanos e transalpinos. Esse período de decadência, que durou de meados do século IX até meados do século X, de 872 a 965,
foi marcado por uma rápida sucessão de pontífices. Houve 24 papas. 24. Frequentemente, estes breves reinados papais foram o resultado das manequinações políticas de facções locais romanas sobre as quais poucas fontes sobrevivem. Não faltaram papas que foram estrangulados ou que morreram de fome nos calabouços em que seus sucessores os tinham colocado. Às vezes, houve mais de um papa e até 3 de uma só vez. Eu vou citar apenas alguns exemplos, tá? Começando pelo mais bizarro deles. Em 897, Estevão VI presidiu sobre o assim chamado Sínodo do Cadáver, ou o Concílio Cadavérico, ou o Julgamento do Cadáver, ou ainda, em latim, Synodus Horrenda. Este sínodo foi o episódio do julgamento póstumo do Papa Formoso, o mesmo que antes tinha sido missionário entre os búlgaros. Já falamos dele aqui. Ele foi antecessor de Estevão VI. Para o julgamento, conforme algumas fontes, o corpo de Formoso, morto 9 meses antes, foi exumado, vestido com insígnias e ornamentos e posto num trono. E então Estevão VI pôde imputar ao cadáver de Formoso as acusações das quais Formoso foi considerado culpado, lendo-as diante do inerte corpo. Estevão VI perguntou ao cadáver por que ele desejou apoderar-se da sede da Igreja Universal de Roma com tanta ambição após a morte de João VIII. De acordo com o Papa João VIII, Formoso tentou apoderar-se do seu cargo. Mais 2 acusações foram feitas ainda, de ter cometido perjúrio, o ato intencional de prestar um juramento falso ou falsificar uma afirmação para dizer a verdade, seja falada ou por escrito, sobre assuntos materiais para um processo oficial. E além disso, Formoso também estava sendo acusado de ter exercido o ofício de bispo, enquanto, na verdade, era um leigo. Liuprando, bispo de Cremona e historiador lombardo, assim como outras fontes, dizem que Estevão despojou o cadáver de suas vestes papais, cortou seus 3 dedos da mão direita usados para bênçãos e declarou todos os seus atos e ordenações inválidas. O corpo foi finalmente sepultado em um cemitério para estrangeiros, apenas para ser desenterrado mais uma vez, ligado a pesos e lançado no rio Tibre. O espetáculo macabro fez a opinião pública em Roma voltar-se contra Estevão. Circularam rumores de que o corpo de Formoso tinha começado a fazer milagres em pessoas depois de estas se lavarem nas margens do rio Tibre. Já imaginou? A revolta do público levou Estevão VI a ser deposto e encarcerado. Enquanto estava na prisão, em julho ou agosto de 897, ele foi estrangulado. Em novembro do mesmo ano, do ano 897, o Papa Teodoro II convocou um sínodo que anulou o Sínodo do Cadáver, reabilitou Formoso e ordenou que seu corpo, que havia sido recuperado do Tibre, fosse enterrado na Basílica de São Pedro em paramentos pontifícios. Em 898, um aninho depois, João IX, que exerceu o papado de 898 a 900, também anulou o Sínodo do Cadáver e convocou 2 sínodos, um em Roma e outro em Ravenna, que confirmaram as conclusões do Sínodo de Teodoro II, ordenou que a ata do Sínodo do Cadáver fosse destruída e proibiu qualquer julgamento futuro de uma pessoa morta. Fim da história. Não se fala mais nisso, certo? Só que não. O Papa Sérgio III, que exerceu o papado de 904 a 911 e que foi um bispo que tomou parte no Sínodo do Cadáver como um cojuiz, decidiu anular as decisões de Teodoro II e João IX, reafirmando a condenação de Formoso e incluindo um elogioso epitáfio inscrito no túmulo de Estevão VI. O Sínodo do Cadáver é lembrado como um dos episódios mais bizarros da história do papado medieval. Não é sem razão. O Sínodo do Cadáver e eventos relacionados ocorreram durante um período de instabilidade política na Itália. Outro exemplo da decadência do papado nesta época é o de Sérgio III, que em 904 mandou encarcerar e matar seus 2 rivais, Leão V e Cristóvão I. Este mesmo Papa chegou ao poder com a ajuda de uma das famílias mais poderosas e ambiciosas da Itália.
À testa desta família estava o patrício Teofilato e sua esposa Teodora. O próprio Sérgio III era amante de Marósia, que era filha de Teofilato e Teodora. Sérgio III e Marósia tiveram um filho que mais tarde subiria ao trono papal. Pouco depois da morte de Sérgio III, Marósia se casou com Guido, marquês de Túcia. Juntos, eles se apossaram do palácio de Latrão, aprisionaram o Papa João X e depois o mataram, cobrindo-lhe o rosto com um travesseiro. Após o curto espaço de tempo dos papados de Leão VI e Estevão VII, Marósia colocou na sede pontifícia João XI, o filho que tinha tido anos antes com Sérgio III. 30 anos depois da morte de João XI, um neto de Marósia ocupava o papado, com o nome de João XII. João XIII era filho de Teodora, a jovem irmã de Marósia. Seu sucessor, Benedito VI, foi deposto e estrangulado por Crescêncio, irmão de João XIII. João XIV morreu de fome ou envenenado no calabouço onde fora colocado por Bonifácio VII, que por sua vez também foi envenenado. Durante um breve período, o imperador Otto III interveio e fez nomear 2 papas. Primeiro, a seu sobrinho, de 23 anos, que tomou o nome de Gregório V, e depois ao célebre erudito Gerberto de Aurillac, que com o nome de Silvestre II fez tudo o que esteve ao seu alcance para reformar a igreja, mas obteve pouco êxito nessa tarefa. No entanto, depois da morte de Otto III, a família de Crescêncio se apossou novamente do papado, até que os condes de Tusculum impuseram sua vontade e fizeram nomear sucessivamente a Benedito VIII, João XIX e Benedito IX, que tinha 15 anos quando cingiu a tiara papal, a coroa papal. 12 anos depois, aos 27 anos de idade, ele renunciou ao papado, pois seu tio lhe prometera certos rendimentos eclesiásticos procedentes da Inglaterra. Seu tio lhe sucedeu com o nome de Gregório VI e tentou reformar a igreja. Que tipo de reforma alguém como ele seria capaz de fazer, não é verdade? Não demorou muito para que ele se visse numa situação difícil, pois Benedito IX, depois de abdicar, voltou a reclamar o papado. Além disto, a família de Crescêncio, descontente por ter perdido seu antigo poder, tinha seu próprio papa, que se dava o nome de Silvestre III. Em meio deste caos, Henrique III da Alemanha decidiu intervir. Depois de se avistar com Gregório VI, reuniu um sínodo em Sutri no ano 1046. Esse sínodo, seguindo a orientação real, declarou depostos os 3 papas e nomeou a Clemente II. Além disso, promulgou uma série de decretos contra a corrupção eclesiástica, particularmente a compra e venda de cargos. Clemente II morreu depois de um breve pontificado, e então Henrique III, que Clemente tinha coroado imperador, decidiu oferecer o trono papal ao bispo de Tula, Bruno, conhecido por seu zelo reformador, que se negou a aceitar o pontificado antes de o próprio povo de Roma o eleger. Já vimos como os grandes homens, que exerceram um papel importantíssimo na história da igreja, se recusaram a aceitar o papado e só vieram a exercer esta posição por muita insistência do povo. Isso aconteceu com Bruno também, que acabou assim aceitando o pontificado, partindo para Roma e levando em sua pequena comitiva 2 monges, Hildebrando e Humberto. Depois de séculos de trevas, a cristandade ocidental clamava por uma nova luz, e estes 3 homens se preparavam para oferecê-la. Diga o que você achou desse vídeo, tá? Porque o seu comentário é muito importante. E aproveite o conteúdo oferecido gratuitamente no canal A Bíblia Toda. Isso vai te ajudar muito em sua caminhada cristã e pode fazer o mesmo por outras pessoas se você divulgar esse canal compartilhando os vídeos. Afinal, todo o conteúdo oferecido aqui e nos demais vídeos tem o objetivo de fazer com que o estudante compreenda de forma adequada a Bíblia toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.